Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal, Aos Confins da Terra. Amados, nós estamos iniciando mais um vídeo. Antes do vídeo, eu quero pedir a você, faça a sua inscrição. A sua inscrição nos ajuda muito junto ao YouTube, nos ajuda muito no canal, a levar o canal adiante. Precisamos expandir, levar a palavra de Deus, como sugere o canal, aos confins da terra. E eu preciso da sua ajuda, sinceramente. Ajude-nos a aumentar os nossos inscritos. Faça parte dessa família de pessoas que querem levar a palavra de Deus adiante. Acione o sininho, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, com as pessoas da sua igreja, da sua rua, uma pessoa que você conversar. É a palavra do Senhor sendo pregada aos confins da terra. Nós estamos quase terminando acerca de falar sobre o Espírito Santo. Falamos na semana passada, na sexta-feira, começando a falar sobre os dons, a palavra da sabedoria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o outro dom, o seguinte, que é a palavra do conhecimento. Muitos falam como a palavra da ciência, ter ciência, saber, conhecer. A definição de palavra de conhecimento, ela envolve uma implicação sobrenatural de fatos que no momento nenhuma pessoa, nenhum indivíduo, por nenhum modo, poderia aprender por meio natural. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 13, 2, ao que ele diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Veja bem, vou repetir. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Obviamente, Paulo aqui ele se referiu às palavras que nem ele e nem outro homem entendiam por meio natural. Você imagina aí um estudioso, hoje em dia uma matéria bem difícil, é física. Imagine aí um astuto, um bem conhecedor mesmo de física nuclear, tá? Ele tem muito conhecimento. Física é uma matéria extremamente difícil entendimento. É claro que tem pessoas que têm facilidade para entender. Eu estou falando como pessoas normais como eu, porque eu confesso que as pessoas que entendem bem de física, elas podem ser tudo, menos normais. Não que elas sejam anormais no sentido de aberração, mas são anormais no sentido de terem uma mente prodigiosa. Tá? Então, por mais que a pessoa tenha esse conhecimento, tá? Se não tiver a palavra do conhecimento da parte de Deus, dificulta nas coisas espirituais. Um bom físico pode ser um excelente pregador da palavra, mas normalmente há diferenças, porque a palavra do conhecimento é a revelação de ações e fatos que se baseiam no perfeito conhecimento de Deus. E a pessoa, quando está num banco de faculdade, ou fazendo um doutorado, ou uma pós-graduação, um mestrado, seja o que for, ela está envolvida em ensino secular. E aqui nós estamos falando sobre o ensino espiritual, que se obtém através do relacionamento íntimo e normal, dia a dia, com o Espírito de Deus. Tá? A semelhança
a semelhança da palavra da sabedoria, a origem deste dom é a onisciência de Deus. Como seria possível isso? Muito possível. Por quê? Eu sou espírito, alma e corpo. Você é espírito, alma e corpo. Nós somos espírito, alma e corpo. Portanto, teologicamente, nós somos considerados uma tricotomia. O nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quando o homem ou a mulher, eu vou falar homem no sentido abrangente do gênero humano, o ser humano, quando ele busca a conhecer a Deus, Deus gradativamente vai se revelando a esse homem. Você vê que a palavra de Deus nos confirma quando diz: e buscar-me-eis, e achar-me-eis, quando me buscares de todo o vosso coração. A busca pela palavra de Deus, a busca pelos arcanos de Deus, a busca pelos conhecimentos sobrenaturais de Deus, ela é acessível ao homem a partir do momento que esse homem vive em consonância com a palavra, vive entrosado com a palavra e, consequentemente, com o Espírito Santo que dirige tudo isso neste momento da graça. Então, a palavra tem numerosas instâncias, a palavra de sabedoria, onde os homens recebem conhecimento de fatos que poderiam vir ao conhecimento humano tão somente através de um dom sobrenatural. Queridos e queridas, meus amados, quando se fala de dons de Deus, se fala de algo oriundo de Deus, pertinente a Deus, segredos de Deus, arcanos de Deus. Embora existam coisas que também não nos são reveladas em momento nenhum, que pertencem somente a Deus. Um dia nos será revelada quando nós estivermos revestidos de um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Hoje nós somos revestidos, como espírito e alma, nós somos revestidos por um corpo. Esse corpo, ele foi gerado em pecado, ele veio do pó. Houve um rompimento lá no passado, no Éden, dessa amizade que o homem tinha a priori com Deus. Antes do homem entrar na dispensação de número 2, que é a dispensação da consciência, o homem vivia a dispensação da inocência. Inocência por parte de coisas mundanas, mas o homem tinha os conhecimentos que o Senhor tinha toda vez que o Senhor os quisesse revelar. O homem hoje não consegue ter conhecimentos revelados da parte de Deus como tinha na época da consciência, da dispensação da consciência, na época em que o homem vivia dentro do Éden. Foi um período longo, mas por causa do pecado, a Bíblia diz que isso rompeu a amizade com Deus. Entrou o pecado e, em consequência do pecado, entrou a morte para fazer parte disso tudo. E como vencer isso tudo e voltar a viver esse período, não digo de consciência, mas de profícua amizade com Deus? Buscando na palavra, vivendo o Evangelho e buscando a presença do Espírito Santo. Somente assim Deus poderá nos revelar alguma coisa que não seja naturalmente conhecida por todos os homens. E aí é que entra o dom da palavra do conhecimento. Nós podemos observar, queridos, um fato que nós não podemos nunca nos esquecer, que o Senhor Jesus,
manifestou esse dom durante o seu ministério terreno. Por exemplo, ele soube que Natanael estivera debaixo da figueira. Se você for lá em João 1,48, deixa eu ver se dá para a gente rapidamente. João 1, capítulo 1, versículo de número 48. Veja bem. Verso 47 e 48. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, em quem não há engano. E no verso 18, Natanael disse o seguinte: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Então, meus queridos, isso já é uma prova incontestável de que o dom da sabedoria já fora usado por Jesus. Presta bem atenção. Jesus sabia da condição moral e espiritual daquela mulher samaritana. Lembra de Jesus lá no poço com a samaritana? João 1,48 ou João 4,18. Jesus também revelou que Lázaro estava morto. João 20, 11 a 14. E outros exemplos desse dom no ministério de Jesus nós podemos ver em Mateus 21, versos 2 e 3, Lucas 22, 10 a 13 e também Lucas 22, 34. Muitos estudiosos acreditam que a palavra do conhecimento estava especialmente relacionada com o ministério de ensino da igreja primitiva. Mas hoje, nós não podemos pensar que isto se refere à habilidade natural, de análise lógica e de exposição. A palavra do conhecimento, ela é sempre resultado da manifestação do elemento sobrenatural. As faculdades intelectuais de um homem são úteis ao trabalho, mas a palavra do conhecimento vem por concessão e por intermédio do Espírito Santo. Ainda sobre os dons, vamos continuar rapidamente, vamos falar sobre o dom de revelação. Nós vimos sexta-feira dons da sabedoria, hoje falamos um pouquinho acerca do dom da palavra do conhecimento e vamos falar um pouquinho sobre o dom de discernimento de espírito. Muitos falharam, não são poucos, não, muitos falharam na concepção real de discernimento dos espíritos. Pensam erradamente que este dom se relaciona com o julgamento das relações humanas. Para facilitar a nossa definição, nós vamos ver o dom de discernimento de espírito, o que ele não é na verdade. Primeiro, discernimento de espírito não é habilidade para descobrir faltas alheias. Muitas pessoas levam isso por esse campo. Segundo, discernimento de espírito não é capacidade para ler pensamento das pessoas. Terceiro, discernimento de espírito nada tem a ver com fenômenos espirituais. Muitos estão se enganando. E em quarto, discernimento de espírito não tem relação nenhuma com a psicologia. Não se deixe enganar. Queridos, a palavra de Deus, ela não é para enganar ninguém. Todas essas coisas podem ser praticadas por qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa puramente ignorante quanto a operações sobrenaturais do Espírito de Deus. Mas o dom de discernir espírito não é meramente perspicácia natural. A natureza do dom de discernir espírito deve ser acentuada com a operação deste dom, como de todos os outros, está no domínio do sobrenatural. O sentido etimológico desta palavra é literalmente, presta bem atenção, julgar perfeitamente. Em relação às ações puramente naturais dos homens, isso significaria simplesmente habilidade natural,
mas para julgar os espíritos precisamos ser ajudados por Deus. Discernimento é o atributo de Deus pelo qual Ele conhece absolutamente todas as coisas e tem autoridade para julgar. Por esse poder e conhecimento, Deus pode julgar a todas as coisas com retidão e justiça. Se você quiser se inteirar um pouco mais, leia lá 1 Crônicas 28, 9 e leia também Jeremias 17, 10. E qual a função do discernimento do Espírito na igreja? A igreja, ela é assediada pelo poder das trevas. A igreja é assediada pelo poder das trevas. O seu inimigo é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Lá em Efésios você vai ver isso no capítulo 2, no versículo 21. E também domina as mentes e os corpos das pessoas incrédulas, suscetíveis à influência de espíritos maus e demônios. Satanás pode usá-los para atacar e enganar aos obreiros desprovidos de discernimento espiritual. Querido, eu vou parar por aqui, nesse dom de discernimento do Espírito. Vou continuar com ele no próximo vídeo para poder passar para outro dom. Porém, eu quero trazer aqui a nossa lembrança que certa vez Saul, ele estava possesso por forças contrárias a Deus, por demônios, e ele foi procurar uma pitonisa, que podem chamar de vidente, e ele queria falar com Saul, só que ele estava alheio à vontade de Deus, e essa pitonisa fez com que Saul subisse. Claro que era um espírito enganador. Se Saul tivesse na época em consonância com o Espírito de Deus, a primeira coisa que ele ia ver, usar o discernimento do Espírito e entender que aquele Espírito que estava falando com ele não era o Espírito de Saul. Perdão, deixa eu voltar atrás aqui. Não era o Espírito do profeta Samuel. Ele queria falar com Samuel. Samuel, não teria como ele falar com Samuel. E ele queria falar com Samuel. E Samuel, na verdade, estava com Deus. Só que a pitonisa fez que subisse alguma coisa, uma enganação de diabo. Então, o que está acontecendo hoje em muitas igrejas, no meio de muitos arraiais cristãos, é que o inimigo, ele tem usado o falso discernimento do Espírito e tem enganado a muitos. Não estou aqui me referindo a nome de igreja, mas precisamos ter cuidado, buscar mais a palavra, viver mais a palavra, buscar o Espírito Santo, para não sermos enganados como Saul foi naquela ocasião. Queridos, vivemos um momento da graça, um momento do Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?